Fala, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, aquela frase clichê. Hoje nós estamos sem nosso Botilha aqui, mas estamos começando mais um episódio do nosso Update Mais. E hoje, Fabão, nós temos um convidado aqui interessante que tem várias histórias para nos contar, que estamos ansiosos, né, para conhecer as histórias dele. É o seu Herbert Mota. Seja bem-vindo, Herbert, ao nosso podcast. Suas primeiras considerações aí. Olá, pessoal. E aí, galera? Gente, muito obrigado pelo convite. Espero hoje compartilhar um pouco das minhas experiências sobre o que fazer e muito sobre o que não fazer. Exatamente. Ajudar essa galera aí, nos ajudar, né, bastante aí. E eu queria apresentar um pouco aqui. O Herbert Mota, ele tem 28 anos, é da área de marketing, mas estudou administração, gestão comercial. Hoje ele é presidente da comissão da Câmara de Dirigente Logista, na CDL Jovem. Já foi nômade digital, fez cursos na Itália, nos Estados Unidos, lá no MIT, né? Ohio, e atua hoje no varejo como Óticas Brasil, né? Herdeiro ou não, a gente vai saber daqui a pouco. A indústria de unilentes e agroóticas, né? Beleza. E aí, para começar, eu queria que já começar falando disso, né? Como é que é essa história aí das Óticas Brasil, a história da Óticas Brasil, né? Como é que foi o empreendimento, como é que ela nasceu e como que você foi encaixado nisso, né? A Óticas Brasil é uma empresa muito tradicional aqui, né? Foi fundada pelo meu avô, tem 58 anos já. Então a gente está aí já na terceira geração. E uma curiosidade é que o meu tio-avô foi quem fundou a primeira ótica de Goiás, que é a Óticas Mota. Nossa. Então eu sou o Herbert Mota, então já tá tudo Óticas aí dentro Mota. da família. A gente monopolizou essa questão. Que massa, que interessante. E aí eu nasci dentro desse universo, né, de ótica. Acho que em Goiânia todo mundo já não comprou, pelo menos conhece alguém que comprou, né? É bem antigo aqui. E eu vivi esse universo, fui fazer administração por causa do meu pai, espelhado nele. E aí, no meio do caminho, comecei a buscar novas aventuras. Saí do grupo para estagiar, depois saí de novo, voltei. Saí do grupo para tentar empreender. Tive projetos muito legais. E aí, acabei entrando no ramo de franquias. E a gente tem franquia. E aí, essa foi a ponte para fazer com que eu acabasse retornando ao grupo. E desde então, esse ano, eu tô tocando a nossa frente de franquias lá na Óticas Brasil. Show. Então, a Óticas Brasil é o início e continua sendo até hoje, né? E aí eu queria, nós falando você falou que saiu, né, das Óticas Brasil, e é uma história que eu acho que é bem interessante pra galera, né? Sobre empreender, né? E é algo que a gente fala muito aqui no Update, é sobre as dificuldades e tudo mais. E nós estávamos conversando aí que você virou um nômade digital, mas para virar um nômade, você precisou empreender para poder sustentar. E, obviamente, teve algumas dificuldades. E aí, conta um pouco aí da sua trajetória nesse empreendimento digital, vamos dizer assim, né? Uma coisa só que eu acho que antes disso que eu queria falar, que foi uma coisa que eu acho que eu acertei muito, foi aqui, acho que muita gente tem empresa familiar, muita gente trabalha com a família, com o pai. E quando eu entrei na faculdade, primeiro semestre, assim, eu tive uma matéria que falava pra você fazer uma pesquisa sobre qualquer coisa que você quisesse. E o semestre inteiro era só fazer esse projeto de pesquisa. E aí eu fiz uma pesquisa sobre governança corporativa. Olha e aí só. eu descobri que nas grandes empresas, grandes grupos, as pessoas colocavam os herdeiros, né, entre aspas, os sucessores, para trabalhar em outros lugares. E aí eu quis sair, minha família não foi muito a favor, mas foi incrível, assim. Eu trabalhei em 2 lugares, em um deles eu fiz um estágio num banco, numa área de atendimento de empresas de alto faturamento. Nossa. E assim, isso me fez vir pro grupo, quando eu entrei realmente para trabalhar no grupo. Acho que me trouxe um profissionalismo, assim, impecável, que eu aconselharia para todo mundo. Se você está no seu negócio familiar, vai primeiro viver o mercado pra conhecer, e depois, né, vem pro seu negócio. Porque muitas vezes a referência que você tem, né? Você fala de governança, são poucas empresas que têm governança, né? Então, quando você tá dentro daquele mundo ali do seu negócio, que seu avô, seu pai criou, muitas vezes você não... Esse dia mesmo eu encontrei um treinamento que eu estava fazendo, um cara que ele é meio que tá sucedendo o pai numa loja de automóveis aqui em Goiânia, inclusive. Aí fui perguntando para ele, aí, como é que você planeja e tal? Ele, não, eu me vejo daqui para frente, lá daqui 30 anos, igual eu tô agora. Por quê? Porque o cara, tipo, ele ainda não teve a consciência do que é a empresa do pai dele, né? Ele tá recebendo, mas
Ou seja, você sair do meio faz com que você entenda, poxa, como é que funciona uma empresa? Não é só meu pai que traz aqui o resultado. Como é que esse resultado chega? E você tem uma crise também, assim, às vezes você pega a família que quer colocar isso no herdeiro, e o herdeiro às vezes não quer, ou às vezes não é o ramo, porque às vezes sua família, por exemplo, não fabrica só administrador, né? Às vezes o cara quer fazer outra coisa e há uma forçação de barra dos pais ou da família. E também colocar a pessoa assim, só já no cargo de chefia é uma crise, né? Sim. Porque se você não entender, por exemplo, lá na ótica, tudo que vem abaixo disso e só entrar como filho do dono, é uma crise gigantesca para a sociedade. Né? Total. Então, engraçado que quando você começa a estudar sobre governança, igual a nossa empresa, que já é da 2ª para a 3ª geração, então já é uma série de preocupações muito maiores. Hoje são 3 sócios, nós vamos passar para 9. Então, quando você está numa sequência, numa sucessão, em primeiro lugar vem sempre o negócio, em segundo lugar vem quem é filho, quem tem que ganhar o quê, quem fazer o quê. Então, o mais importante é a saúde do negócio. Às vezes, se você for colocar um sucessor que não está preparado e for fazer mal para o negócio, o próprio grupo vai barrar e falar assim, não, essa pessoa não pode ocupar esse cargo. E aí eu acho que já fica uma dica, né, sobre a necessidade de não ser porque é meu, eu tenho que fazer, né? Tipo assim, é meu, eu tenho que... Muitas vezes é preciso o cara ter consciência de que ele tem que contratar, às vezes, um profissional mais capacitado que ele, e aí é claro que ele vai aprender com esse cara, e talvez lá no futuro ele tome conta do negócio, né? Porque é o que o Fábio estava falando, simplesmente tomar conta, cair de paraquedas numa empresa, né? A chance dela quebrar é muito grande. Mas tem que ser muito maduro para entender. Exatamente, tem que ter muita maturidade. A maturidade vem de quê? Do que você falou aí, né? Sim. Sair, conhecer. É claro que, dependendo da empresa familiar, você vê um grupo já muito organizado. Alguém já passou por o que você está passando hoje, né? Então, talvez para essa, sei lá, 4ª, 5ª geração, já seja mais fácil ela se encaixar. Mas hoje está da 2ª para a 3ª. 2ª para a 3ª, é isso. Então, ou seja, já é mais difícil. E fica esses desafios para vocês que empreendem ou que também têm, de certa forma, essa possibilidade, né, de assumir algum negócio. E aí, além disso, você tem outras coisas. Então, voltando aí, né, da CLJ, eu acho que... Da CLJ não. Da Ótica Brasil, no caso, também já te deu muito, vamos dizer assim, abriu muitas portas, né? Muito. Para que você pudesse empreender. E aí, falem sobre essa importância dos contatos, né? Para que você possa crescer também, né? Bom, eu sou aqueles casos clássicos que desde do ensino médio, meu pai me levava para a indústria para trabalhar nas férias. Então, eu sempre... tive muito envolvido com tudo, assim. E eu sempre gostei muito. Na faculdade eu sempre desenvolvi vários projetos. Então eu sempre tive muito envolvido, sempre trabalhei desde novo. Então acho que isso me trouxe uma maturidade para quando eu decidi ser nômade. Foi porque eu amava viajar e eu percebi que realmente era a coisa que eu mais gostava. E uma vez eu estava numa viagem e no café da manhã tinha um cara lá. E aí eu comecei a conversar com ele e ele falou assim, não, eu tô trabalhando aqui, eu sou nômade. Eu, como assim nômade? Ele falou, não, eu trabalho pelo computador, ganho dinheiro e vou viajando pelos países. Aí eu falei, peraí, senta aqui assim? comigo. Conta um pouquinho disso aí. Como que é isso? Que eu quero ser isso. Aí eu voltei dessa viagem e aí eu falei, gente, então é isso. Eu quero ser isso. E estando dentro do grupo, não existia essa possibilidade, né? Um grupo tradicional, não ia conseguir ver que tudo físico ali. Não ia conseguir ver uma forma de eu estar trabalhando lá e, ao mesmo tempo, viajando pelo mundo. Então eu falei, tá, então eu tenho que empreender. E aí fiz um preparo, eu acho que foi quase um ano, mais ou menos, juntando dinheiro, estudando, fazendo cursos. E aí eu decidi montar uma marca de colágeno. Eu fazia o white label, que é você compra de uma indústria que já tem as patentes, né? Então eu comprava o colágeno de uma indústria que já tem tudo aprovado na Anvisa e tudo mais. Colocava minha marca, chamava Colágeno Power. E aí vendia. E aí, o que foi o meu erro, assim? Até tem uma história muito engraçada que eu já vou contar. O meu erro, eu achei que eu conseguiria ser nômade e, ao mesmo tempo, construir um negócio. E aí, se você tem vontade de fazer, o que eu aconselho pra você é construir um negócio e depois seja nômade. Fazer os dois ao mesmo tempo é muito difícil. Ou trabalhe pra alguém que vai te pagar lá regularmente, você vai saber exatamente quanto você vai ganhar e você pode contar com esse dinheiro.
Então, assim, eu tava do outro lado do mundo e fazendo anúncios aqui no Brasil. Aí eu já tive todos os problemas que você pensar, de bloqueios de conta. Logística. Eu mudava de país mais ou menos a cada 30 dias, então... Aí eu já achava super estranho, né, essa mudança de IP e tal. E aí eu era bloqueado, não conseguia faturar, desesperava, comprava perfil de gente aqui no Brasil. Nossa. E começava a anunciar no perfil de outras pessoas. Então foi muito complicado. E eu escolhi o colágeno simplesmente pelo hype, assim. Falei, gente, eu li lá, tinha as opções, né? Colágeno tá na alta, não tinha nenhum interesse pessoal pelo mercado. E aí uma vez eu tava na Malásia e eu tava trabalhando num hostel lá. Eu trabalhava meio período no hostel. Aí depois, no outro meio período, eu trabalhava no meu colágeno e tinha hospedagem grátis e uma alimentação por dia. Então, valia a pena pra mim. Uhum. E aí, ficou hospedado lá um senhorzinho de idade. E aí, esse senhorzinho de idade, um dia ele tava num café, eu encontrei com ele, né? E aí, a gente conversando nesse café, aí eu contei pra ele que eu tinha montado um negócio no Brasil enquanto eu tava viajando o mundo. Aí ele falou pra mim assim, não vai dar certo. Aí eu falei, vai... Como quem assim? é ele, né? Nem me conhece. Aí ele, não, porque o seu coração tá aqui na estrada e seu negócio tá lá no Brasil, não vai dar certo. Nossa. Aí eu fiquei chocado, assim, aí eu comecei a refletir já. Aí ele ainda me deu um livro de presente, foi muito bom. E aí realmente não deu certo, porque realmente meu coração não estava nesse negócio. Eu odiava... o perfil das pessoas que eu atendia eu não gostava muito. E aí, aos poucos, eu fui desistindo, vendo que realmente não era isso. A importância, acabei... né, do plano de negócio, Sim. né? Você tinha um plano de viagem, mas não tinha um de negócio. Foi porque eu escolhi só pelo hype, como vi uma forma rápida de ganhar dinheiro e que ia me sustentar fora. E esqueci de fazer alguma coisa que importava pra mim. Nossa, isso faz... Quando você fala disso, é importante, né, a galera que tá pensando aí, que tá... desejando empreender, e hoje tem muito anúncio, né? Ah, venda isso para mim, afiliado, marketing afiliado e tal. Talvez dependendo do produto até faça sentido, mas sempre a importância de um planejamento, né? E a identificação, o coração, como você falou. Eu acho que, assim, também, esse negócio de você escolher alguma coisa, não precisa ser tudo que você ama, mas tem que fazer mais sentido do que fazia pra mim esse negócio. Você entender mais o negócio. Quando eu tinha as primeiras barreiras, assim, os primeiros problemas, quando eu ia atender suporte, porque era eu presa total, né? Era assim, eu arrumava o site, eu atendia no WhatsApp, eu conversava, aí no WhatsApp eu fingia que eu era várias pessoas. Eu fazia assim, alguma cliente tava pedindo desconto, né? Aí eu falava assim, tá, vou verificar com o meu gerente. Aí o gerente era eu mesmo. Aí um dia a cliente foi comprar e aí deu um problema no checkout, né? Aí eu, tá, vou conversar com a nossa equipe de TI. Aí eu corro pro site e eu correndo tentar descobrir o que era. O famoso eu presa total. Foi daí que saiu a frase pare de tentar vender? Eu acho que eu vi no seu... Eu escrevi um livro sobre isso. Não, na verdade, isso foi sobre uma reflexão. Porque, assim, eu acho... As pessoas reclamam muito das redes sociais, né? Falam tipo assim, eu tenho um perfil e meu perfil não tá entregando pras pessoas. Aí você fala assim, tá, mas... Você não paga nada pro Instagram ou pro TikTok ou pra rede social que você não tem nenhum contrato falando que ele tem que entregar pras pessoas, né? Você tá lá gratuito. E aí eu via que as pessoas, tipo, elas entendiam como se isso fosse uma regra e que pra vender, né? Era muito fácil. Era assim, vou fazer um anúncio e vou fazer um simples anúncio e vou colocar R$200 aqui. Aí não voltou nada, a pessoa já entrava em pânico. E acho que ela não entendia a construção da venda. Então, o Pare de Tentar Vender eu escrevi para uma revista falando sobre você ter que construir uma relação com o cliente. Exatamente. E não só vender. Porque não adianta, assim, eu cheguei do nada, meu primeiro anúncio para você vai ser já vendendo meu produto. Você ainda não conheceu minha marca, você não sabe a história, uma vez não sabe eu ouvi assim, que a gente não... Por exemplo, falando de colágeno, né? Então, imagina você na sua rede social e eu aqui que sou seu espectador. E aí eu acordo de manhã, não é natural eu acordar dizendo assim, cara, queria comprar colágeno hoje. Queria comprar colágeno hoje. Não é natural. Agora, você acorda, contando a sua vida, dizendo, também estou sofrendo para acordar hoje, sei lá e tal. No decorrer daquela história, você chega e diz assim, inclusive eu estou tomando colágeno porque agora a minha pele, isso e tal, e não sei o quê. Aí o cara faz mais sentido ele comprar, né? Mesmo que entregue, o que a gente vê assim, vê o Vitão aqui,
ele faz esse trabalho de tráfego, né? Então ele entrega e faz a pessoa realmente, por exemplo, um cara que usa óculos realmente procurar a Ótica Brasil ou procurar a ótica tal para pegar o óculos. Só que a maioria dos empresários também acha que só isso já vai fazer a venda. Aí você chega lá, você não tem um produto, você não tem um atendente, você não sabe como, você não segura, não retém. E muitos empresários vão ver que isso é muito pior do que ficar quieto. De você não... Em vez de ficar quieto e esperar o seu crescimento, você querer vender, e depois reclama pro cara do tráfego pago, você não tá fazendo eu vender, não. O cara tá batendo na sua porta, mas é você que tem que concluir a venda. O Instagram não vende. Eu cometi esse erro no colágeno. Eu escrevi o texto depois dessa experiência, né? Então, assim, eu fazia, às vezes, algum anúncio de venda para público frio, que a gente fala quando é pessoas que nem conhecem sua marca, você só põe lá, quero anunciar para mulheres acima de 40 com esse perfil. E aí eu esperava que já ia bombar, ia vender horrores, né? E aí eu fui entendendo que eu tinha que fazer essa construção. Então aí depois eu comecei a fazer parcerias com blogueiras, e aí já era assim, 5 dias. E aí no primeiro dia a blogueira ia tomando remédio, sem contar o que era. Depois ela ia explicando, até explicar o propósito da nossa marca e tudo. E aí eram os que davam resultado, depois de criar essa relação. A identificação, essa né? identificação, sim. Que não é natural, como eu falei, né? Vou comprar um colágeno. Por que eu compraria logo esse, o Power, tal. Massa. E aí, dentro disso tudo, né? Então o negócio não deu certo, né? Você teve... Não deu certo. Até também assim, chegou a pandemia, né? Eu desisti, porque eu realmente não gostava mais de fazer aquilo. Não dava mais. E aí eu falei, gente, não dá. E aí foi bem... Eu voltei pro Brasil, eu ainda tava com esse projeto. Uhum. E aí eu tava com esse projeto. E aí quando eu voltei pro Brasil, eu acabei fechando uma sociedade para uma agência de marketing. Uhum. E aí esse projeto me encantou muito mais. Aí foi quando realmente eu enterrei. Entendeu o que você gosta. Mas valeu muito a pena. Eu acho assim que foi... Eu tomei um prejuízo de pouco. Eu acho que foi como se fosse pagar um MBA numa faculdade barata, só que eu aprendi 500 vezes mais que o MBA. E aí fica o ensinamento, né? Que às vezes as pessoas também pensam da seguinte forma: porque o Herbert fez e não deu certo, eu também não vou nem começar. Só que tem muita coisa que você aprende no processo, né? E pode ser que o colágeno não tivesse certo se você não tivesse ido para uma outra... E aí, aliás, foi para uma outra área, né? Mas a sequência disso geralmente é positivo. O importante é não desistir, é não parar, né, de tentar, de empreender. E aí fica a dica, porque muitas vezes a gente tá quase chegando ali na coisa boa e desiste. Mas eu acho também o problema é as fórmulas prontas, né? Porque hoje você vê muito no Instagram assim, aprenda a vender. Aí você só vê ensinamentos de pessoas que quer fechar mais vendas, mas também não entende que toda uma construção você pode vender menos e lucrar mais. Às vezes, eu já vi muita empresa quebrar por vender muito, porque às vezes ela está tão desestruturada ali dentro e vendendo de um jeito tão errado que ela não sabe nem o que está dando lucro, o que está dando prejuízo, ela vende demais e quebra mais rápido. Então, todas essas fórmulas prontas, porque a pessoa não entende. Por exemplo, a Ótica Brasil tem quase 60 anos de história. Na época era ela, a Mota e mais alguns. Hoje você chega num shopping, tem 10 lojas só dentro de um shopping. Eu acho que vocês foram... No Flamboyant, por exemplo, eu acho que vocês foram a primeira ótica, não foi? Foi uma das primeiras lojas no Flamboyant. Eu acho que o Flamboyant tem 6 ou... Acho que, se eu não me engano, são 6 lojas que estão com eles desde que inaugurou. 6 ou 8 lojas e a gente tá. Desde o início até hoje. Desde o início do Flamboyant. Então você pensa assim, toda essa construção, aí você pensa assim, eu vou comprar uns óculos na China, que às vezes você compra barato, vou fazer uma parceria com a fábrica de lente e acha que isso, em 1-2 anos, você vai ficar rico vendendo óculos. E não entende toda essa construção por trás da empresa, né? Exatamente. Eu acho que isso que você está falando é essa questão do longo prazo, né? Assim, todo negócio, quando ele tem uma visão de longo prazo, ele vai focar em experiência do consumidor, vai focar em propósito, vai focar em tudo. E quando o objetivo é só rapidinho ali para conseguir algum dinheiro, é quando eles dão errado, na minha opinião. E ainda tem um período de maturação, né?
Sim. É o que a gente estava falando, para não desistir ainda no começo, né? Mas fala um pouquinho mais aí, como é que foi essas viagens, né, cara? Viagem também é legal. Eu sou um cara apaixonado por viagem. Vou pegar umas dicas com ele aqui agora. Cara, Os viajar... perrengues da viagem. Vai virar nômade. Vou virar nômade aí, ó. O podcast nós vamos gravar agora só à distância, viu, gente? Lá da Itália e tal. Dá, só em lugares paradisíacos, né? É. Tipo, cara, o que eu mais gostei de viajar, assim, eu sempre buscava ir para ambientes de coworking. A comunidade nômade das pessoas que viajam e trabalham, ela é uma comunidade que se abraça muito. Então é realmente uma rede, tem inclusive uma rede social, que chama Nomad List, que é sobre os nômades aí tem todas as dicas de qual cidade ir e tal, jantares, encontros. Então, é uma sociedade que se ajuda muito. Por exemplo, não tem tanta concorrência, assim. Então, você tá num coworking, igual já aconteceu comigo. E eu tá com algum problema no meu e-commerce. E aí, junta ali, tem um desenvolvedor ali, uma pessoa que é de tal área, junta a galera toda ali, cada um de um país, todo mundo se ajuda, troca ideia. A maioria você não vai encontrar ali ninguém da sua cidade, ninguém seu concorrente. Então, as pessoas são muito abertas. Tem uma troca de experiência muito grande, assim. Realmente... É como se fosse uma rede social, assim. Tem os grupos de nômade. É uma experiência que vale a pena. E você ficou quantos anos? Cara, eu fiquei um ano só. Né? E aí foi bem quando deu a pandemia. Eu fiquei a maior parte do tempo na Ásia. E eu tava no Vietnã, que faz fronteira com a China, quando fechou. E aí, quando fechou tudo, né? O Vietnã, eles já passaram por uma gripe antigamente, então eles já tinham todos os protocolos. E aí fechou mesmo, assim. Só abria farmácia e supermercado. E você não podia estar na rua se você não tivesse indo fazer isso. Então, eu ficava eu tinha alugado um flat, né? Menor do que essa sala aqui, sem janela. Nossa. E eu ficava lá o dia inteiro. Preso. Trabalhava, ligava para as pessoas, tomava uma cerveja. E aí... É naquela foto lá que tem no seu perfil que tá numa grade, que parece uma prisão? Né? Não, essa daí foi na Argentina. Ah, na Argentina. Foi outro perrengue. Mas eu não fui preso, gente. É só uma brincadeira. E aí fechou tudo. Aqui no Brasil ainda tava aberto, porque lá eles têm essa precaução, assim, por já ter passado por um problema semelhante, né? E aí eu falei assim, gente, eu vou mandar uma mensagem pra Embaixada do Brasil, só pra falar assim, olha, eu tô vivo, né? Qualquer coisa, não esqueçam de mim, eu tô aqui, ó, meu endereço é tal. Então, qualquer coisa, eu tô aqui. Mandei a mensagem pra Embaixada, mas assim, despretensioso, total. E aí eles já me responderam uns 3 dias depois, olha, vai ter um voo do governo que vai buscar os brasileiros aqui. Você tem interesse? A gente aconselha a não ficar. No Vietnã. No Vietnã. A embaixada brasileira. Falou assim, a gente te aconselha a não ficar. A gente acha que você deveria voltar. Aí eu falei, gente, ferrou. Eu não queria voltar. E aí eu falei assim, não, vou garantir minha vaga, porque depois vai que eu quero. Depois eu não consigo a vaga. Melhor eu estar garantido e desistir da vaga, né? Fui e tal, aí passou alguns dias eu conversando com a embaixada, e aí eles foram falar assim, olha, confirmou mesmo, é tal data, você precisa confirmar hoje se você vai ou não. Entrei em desespero, liguei para todos os meus amigos que viajam também, liguei para minha família, e aí, gente, agora, volta, não volta? Não, então tá, liguei para todo mundo, falei, vou voltar. Confirmei, mandei um e-mail para a embaixada, decidi voltar, e aí voltar foi uma história muito engraçada, assim, porque era um voo da Indonésia. Era tipo assim, ele não é um avião do Brasil. As pessoas acham que tipo, eu vim num avião do exército. Não, faz uma listação e aí escolhe uma companhia mais barata. E aí quem foi a companhia mais barata era da Indonésia. E a Indonésia é um país muçulmano, então não tinha bebida alcoólica. As pessoas quase desesperaram, porque a gente ficou muito tempo, gente. Eu acho que eu fiquei... Acho que umas 9 horas, 10 horas. Não, eu fiquei 36 horas dentro do avião, sem poder sair. 36 horas? Porque foi assim, ó, o primeiro país foi o Vietnã. Aí o avião buscou a gente no Vietnã. Depois a gente buscou alguns brasileiros na Indonésia. Depois a gente buscou uns brasileiros na Tailândia. Nossa. Até aquele Paulo Zulu ele tava surfando lá. Aí a gente buscou ele também. Aí a gente fez escala na Europa. E aí que foi chegar em São Paulo, no Brasil. E tudo isso, como não tava com a pandemia, a gente não podia descer do avião. Aí ficar lá, pinga-pinga, né? É igual aqui para São Paulo, mas de avião. Esses dias eu fui para Recife, eu tive que parar no Rio de Janeiro para depois subir. Tá, as companhias aéreas estão uma bênção, né? Mas nisso tudo, assim, se for hoje, depois da prática sua de um ano de nômade e tal, para quem sonha com isso, às vezes até não sonhava, mas está ouvindo isso, pensa, pô,
Você indica o quê? Assim, você precisa do primeiro start, só da primeira passagem, de um tipo 30 dias de sobrevivência? Ou você precisa ter uma família que fala, não, sua família te puxa para trás. Igual um... Porto seguro. Eu tive um cliente esses dias que o filho dele estava querendo viajar, morar na Europa, já tem uns 3 anos que ele está lá. Eu falei, olha, sua família... Aí ele veio me pedir conselho, eu falei, olha, se acontecer algum problema, sua família tem dinheiro para te trazer. Então vai, você não vai perder. Mas às vezes assim, você tem várias pessoas assim, a pessoa que não tem nada e às vezes vai juntar um dinheirinho para querer ir e a pessoa também tem toda a estrutura de falar, não, se der errado, eu tenho para onde voltar rápido para trás, né? O que você... Então, tem 3 formas se você quer sair, que eu aconselho. Eu acho que a primeira é assim, você vai tirar um tempo, né? Então você pode ir só viajando muito, com baixíssimo custo, mas vivendo experiências incríveis. Pode trocar o seu tempo, o seu trabalho por hospedagem. Tem vários sites aí, é muito fácil de você achar na internet. Só digitar você vai encontrar vários. Às vezes você pode falar direto com os próprios hostels, com os próprios lugares de trabalho na cidade, pela rede social, e você consegue trocar hospedagem por trabalho. E aí você faz de um jeito bem baixo custo mesmo. Claro, sempre com dinheiro de reserva, gente. Você tem que ter o dinheiro para você voltar para o seu país. Não tem como. Tem que ter uma reserva. Uma outra forma é você trabalhar para alguém, ter uma reserva também. Sempre, todas as opções têm uma reserva. Trabalhar para alguém que pague um salário legal e você consiga, assim. Hoje está ficando mais possível, né? Agora tem essas carreiras techs aí que estão pagando super bem, programador e tal. Mas para a maioria das pessoas, isso gera uma renda ok. E o caso, assim, se eu fosse algum dia voltar para a estrada, o que eu faria é ter um negócio aqui com uma equipe que eu confio e gerir de lá. O que eu percebi é que basicamente se dividiam entre esses dois casos, assim. Ou a pessoa trabalhava para alguém e tinha uma rendinha ok, ou ela desenvolveu um negócio e criou uma estrutura primeiro no seu país, e aí ela tava lá, tipo, a maioria das pessoas da Europa, dos Estados Unidos, não é por causa que vale mais dinheiro mesmo, né? Só que ela cria essa estrutura primeiro, depois que ela vai sair. Com mais, certa com forma, mais segurança, porque os riscos são muito grandes, né? A gente tem um casal, eu não sei se você já deve, obviamente você deve conhecer, né? Que é o pessoal do Mundo Sem Fim, que eles rodam o mundo todo. Tem aquele carinha também do 196 Sonho, né? Tem um monte, tem muita gente, né? Cara, no fim, eles transformaram o negócio deles aliás, o projeto de viajar em negócio, né? Mas ainda é todo mundo que consegue fazer isso, né? Tem muita gente tentando. Pelo também. contrário, é quase ninguém. Esse nicho de viagem é o nicho que mais tem produção de conteúdo. Você quer ganhar dinheiro assim, você tem que produzir muito conteúdo antes de muito bem, né? Aquele rapaz que morreu, que viajava com o cachorro. Shurastale e Shuragirl. Ele, no Fusca, lá nos Estados Unidos, ele vivia do Instagram e pagava a viagem dele, né? Exatamente. De patrocínio também, né? Porque o cara tem muito seguidor e views na internet, isso faz diferença. Mas eu acho que isso é um pouco, tipo assim, é um pouco ilusão. A maioria dessas pessoas não ganha muito dinheiro, assim. Pra você ter um Instagram mesmo, você viver do Instagram de viagem, você tem que ganhar muito bem. Tem muita gente que troca os serviços, né? Por exemplo, assim, eu sou bom de produção de conteúdo, né? Então aqui, ó, tem equipamento, câmera e tal, não sei o que. Eu chego na cidade, produzo meu conteúdo, só que eu também faço um freela para um hotel, tiro fotos, faço uma festa, faço um evento. Isso tem muita gente que faz. E mesmo assim, aí é uma percepção, né, que eu acho. É porque as redes sociais, ela meio que camufla, né? Então, o que aparece na rede social lá a nata, né? Boa, né? Ninguém sabe o sofrimento, né? Ninguém sabe os perrengues que passam, né? E aí, ou seja, aquele que se inspira na rede social acaba que acha que vai ser um pouco mais fácil. Ainda vai dizendo assim, não, mas eu sei que é difícil e tal. Mas é o que você falou, tem muitas pessoas compartilhando esse conteúdo para que você não entre numa enrascada também, né? Isso faz diferença. A vida do empreendedor, né? Não estou falando de viagem, mas do empreendedor é a mesma coisa. Inclusive, o update é isso, né? É para trazer conteúdos para que o cara que está empreendendo, o cara que tem sua vida particular também, ele não caia em enrascadas. Vê o exemplo dos outros e cresça. Né? E como é que foi, assim, voltar? Por exemplo, já tem 3 anos, aí volta de um período nômade, assim, de não
não saber mês que vem aonde vai ficar, dormir, que país, que língua vai ter que aprender e tal, e para casa, aí você pô empresa, no escritório, presidente de uma associação, assim, parece que você foi do negócio assim, sem estrutura para uma agenda bem... Cara, eu achei voltar o mais fácil, porque eu voltei pro que eu já conhecia, né? Então, assim, eu já era da CDL antes desse período. Já trabalhava, já tinha empresa, já tinha negócio, já fazia tudo. Achei bem tranquilo não fica voltar. agoniado de tipo... Você tava no mundo sim, e agora você tá no escritório, fechado, a gente preso. sempre dá um jeito de dar umas fugidinhas, né? Nem que seja para Piri e Caldas Novas. Mas aí, vamos lá. Nós falando de CDL, a CDL, pela CDL, né? Você foi agora no Vale do Silício, né? Foi. E aí, para você ver, né? Uma história assim que a gente está começando a conhecer aqui um pouco mais e que te levou até lá. E eu queria que você contasse um pouco de como que foi essa trajetória até você chegar lá e também como é que foi lá, né? Tá. Vou começar pela CDL, pode ser? Pode. A CDL eu acho muito legal a gente participar da sociedade. Até uma coisa que estava muito em alta lá no Vale do Silício, agora todo mundo falando muito, é sobre ecossistema de negócios. Que é isso aqui que vocês estão fazendo, né? Você está não só com seu negócio isolado, mas você está inserido dentro de uma sociedade, promovendo encontros, participando de eventos, levando alguma coisa da sua empresa para a sociedade. Sim. E o CDL é um associativismo que faz isso muito bem. Então, o associativismo é uma união de pessoas que pagam uma mensalidade por alguns serviços e fazem várias frentes. Fazem frentes políticas, frentes de treinamento, tem a escola de negócios. Eu sou da CDL Jovem, que é a frente jovem da CDL, né? Tem a Master, eu sou voluntário na CDL. Tem a equipe de pessoas que trabalham lá e eu sou voluntário na CDL. Então, eu acho muito legal você participar dessas atmosferas. Até quem tem alguma vontade, se você tem empresa, aqui em Goiânia a gente tem várias associações. Tem a Associação da Indústria de Jovens Empreendedores, Associação do Comércio, tem a CDL. Então, acho super legal você buscar esses espaços que tem pessoas incríveis, projetos incríveis, e aí você pode ver qual que você se identifica mais para participar. Sim. E aí eu tô na CDL há 5 anos e há 2 anos como presidente de Goiânia e coordenador do nosso estado. E é muito legal, a gente tem vários encontros, tem CDL em quase todo lugar do Brasil, assim. E a gente tem os encontros da CNDL, que é a CDL Nacional. E a CNDL Jovem falou, gente, vamos lá pro Vale do Silício. Todo mundo sabe já há muito tempo, né? O Vale do Silício é esse centro todo, muita coisa acontecendo lá. E aí a gente organizou essa viagem e fomos agora, acabei de retornar e foi incrível. É uma imersão de 5 dias que você visita várias empresas. E essa em específico que eu achei bem especial foi porque a gente conseguiu ter contato com 3 brasileiros que trabalhavam nessas empresas. Nossa, que legal. Então a gente conheceu uma professora de Stanford, que ela toca um projeto de realidade virtual lá na universidade. E brasileira, legal, né? Na frente desse projeto. A gente conheceu o Circuit Lounge, que é um coworking / co-fabric. Então eu achei isso muito diferente, assim. Eles explicando que tudo que você vai fazer de hardware, de computador, demora pelo menos uns 7 anos para você ter um retorno sobre investimento. E quando você vai para essa área, sempre tudo tem que ser fabricado na China, em países com preço mais baixo. Só que aí fica um gap aí entre você ter o seu MVP ali, né, seu primeiro produto viável, e você conseguir fazer esse produto em escala. E aí, o que faz nesse meio do caminho? E aí ele construiu um espaço com o máximo de maquinário possível, de tudo possível, para que as pessoas possam ir lá testar, criar, até que elas cheguem nesse MVP com boas condições, um laboratório mesmo, assim. E aí elas possam levar suas startups para a escala. E isso tudo fomentado por quem? Pelo Google? Por quem? Esse é tudo investimento privado. Privado. E esse legal é que o CEO desse lugar, desse ambiente, é um brasileiro também. Que legal. Brasileiro é criativo em qualquer lugar do mundo. E o legal é que você falando sobre empreender, né? A gente estava falando antes sobre transição de carreira, né? Meu mesmo, eu já fiz várias coisas. E o Alex Dantas é um caso incrível. Tipo, ele era dançarino de balé. Aí depois ele foi pro exército americano. Nossa.
Aí do exército americano, ele começou a empreender, quebrou umas 7 vezes. Aí agora ele é CEO, tem tipo 400 startups dentro da atmosfera que ele controla. E você tem, dessas 5 empresas que você falou que você visitou, é qual? É o Google? A gente visitou o Google com o YouTube, que eles compartilham o prédio, empresa, né? Eles compartilham o mesmo prédio. A gente visitou Stanford, a gente visitou a Plug and Play, que é uma aceleradora que acelerou o Google. A gente visitou... MIT, né? Não, MIT não, Stanford, a faculdade lá, né? Stanford, a Plug and Play. Fomos nos jogos. Visitamos a WeWork, que é aquela rede de coworkings. Tá faltando alguma? A Tesla não fica lá, não. A Tesla não. A Tesla fica... Não, a Tesla mudou pro Texas. Eles mudaram. Ele fez aquela jogada, não sei se você lembra. Ele pegou e falou que... Jogou para os estados fazerem uma briga para ver onde que ele ia pagar menos imposto. E aí ele mudou a sede. WeWork, né? Esse escritório que você tá falando é o WeWork, né? O Twitter é lá também. O Twitter é lá. Por enquanto, mas né? eu visitei o Uber. Sim. Cara, e assim, os ensinamentos. Eu vi aqui que você colocou sobre a questão de trabalho, a metodologia de trabalho deles e tal. Isso vale muito pra gente que... Eu até vi aqui uma coisa que, no fundo, que a gente abriu agora, uma dificuldade que a gente estava tendo no começo, que a gente decidiu utilizar o OKR, né? O Skill Result, né? Resultados chaves, né? E quando ele é implementado, digamos assim, fica muito massa, mas o processo de implementação é ruim, né? Tipo, não é que é ruim, né? Porque você convencer o funcionário de que ele tem que programar aquilo que... Assim, os resultados chaves que ele deseja obter, e aí quais são as chaves que ele vai abrir aquele resultado e tudo mais, e atrelar desde o planejamento estratégico da empresa até o que o próprio funcionário pensa em fazer, é o sucesso que é o Google e tudo mais. Como é que foi perceber isso lá? Tipo assim, ficou muito claro? Não, e é engraçado você falar isso, que realmente é muito difícil, né? E isso todos os dias tem que fazer isso. Lá no Google eles falaram muito sobre isso, deles dedicarem uma grande parte do tempo a construir essa cultura Googleness que eles falam, né? Que é você... Eles não têm uma definição exata, cada pessoa define de um jeito, mas é você ter um jeito Google de trabalhar. Então, assim, você ser uma pessoa tranquila, divertido, ser muito focado em resultado, tá voltado para inovação. E mesmo, gente, pensa, se nós estamos com dificuldade nos nossos negócios, eles lá têm tudo que você imaginar. Tem academia, comida, todos os tipos de comida, todos os tipos de café, tem happy hour, tem tudo. Evento, tem tudo, e ainda assim eles têm dificuldade com as equipes deles também, normal, igual todos os negócios, né? Então imagina assim, isso é uma luta diária mesmo, né? Essa construção e acompanhar esses resultados. Não. E a questão também eu fico pensando assim, Google, esse Vale do Silício, aí a gente pensa em São Paulo, que é um pouco mais à frente do Brasil, que ainda não chega nem perto de uma visão de Google, assim, dessa liberdade toda com responsabilidade. Aí você vê mercado goiano que ainda assim parece que o proprietário quer ver a pessoa ali das 8 às 6, independente se ela não tiver que fazer nada. Ele quer a pessoa ali sem produzir, mas ele não aceita uma ideia de você pagar alguém para trabalhar em casa por produção, assim, deve ser uma loucura grande, você voltar e querer trazer... Sim, trazer isso, né? Assim, eu acho que a dificuldade das empresas que elas têm de entender que a pessoa está em casa ou não trabalhando é porque elas não sabem medir isso, que é justamente essa dificuldade do OKR. Né? Então, assim, para você medir, você precisa de utilizar ferramentas. Tem empresa que mede tudo, tem empresa que mede, que nem acho que nem é legal isso, mas ela mede tempo de tela, se você saiu, clique. Hoje em dia você consegue medir tudo, né? Então tem como você medir tudo. Eu acho que se a empresa começasse a se adaptar e entendesse isso, né? Assim, se for para votar, eu seria trabalho híbrido, com certeza. Eu vejo muito valor a gente estar junto no escritório, mas eu acho que tem que estar junto, até a gente tá junto o tempo inteiro, né? Também perde valor. Se você tá lá o tempo inteiro junto com o outro, você já... Agora, quando eu vou estar com você 2 vezes na semana, eu já falo, já tenho que resolver tais coisas, aproveitar que ele vai estar lá. Talvez a cultura do brasileiro também não ajude isso, né? Porque quando você fala de planejamento, né? Buscar resultados chaves e planejar isso, por exemplo, você fala do Google ser mais livre, é porque na prática, se eu trago para o meu funcionário que ele já sabe o que ele tem que fazer para chegar naqueles resultados,
fica bem mais simples dele fazer. O que acontece muito no Brasil é que as empresas, assim, eu sei que eu preciso ganhar dinheiro. Só isso. Então, como é que produz o meu produto? Como é que eu engajo o consumidor para comprar o meu produto? Não tem. E aí, no macro, né, vamos dizer assim. E aí, quando você tenta implementar isso, o cara fica dizendo assim, pô, agora eu dizer o que eu vou fazer e tal é um controle sobre mim. Eu não quero controle sobre mim. Principalmente essa nova geração, né? A gente quer essa liberdade, mas o nosso resultado é de acordo com o que eu bem entendo que é o resultado, né? E aí, às vezes, a empresa realmente não vai para frente, porque não tem. Isso é processos, né? Eu acho que uma coisa muito legal de ter uma oportunidade de trabalhar em uma empresa maior é você poder viver um pouco do que são esses processos, né? Exatamente. E aí você tentar trazer isso para o seu negócio quando você vai decidir montar alguma coisa. Faz muita diferença. Eu vi aqui, PO era o caminho correto aqui do Google. Não, mas ok, deixa, depois a gente fala disso aqui. Mas conta mais um pouquinho lá, assim, sobre o que você viu da cultura mesmo, a prática deles lá. Né? Sim, eu acho, assim, o mundo está numa corrida pela inovação, né? As pessoas já viram que você precisa, para continuar ganhando muito dinheiro, buscar os mares azuis aí. Então tá todo mundo numa corrida por descobrir as inovações. Eu até achei engraçado que eu estava conversando com a funcionária do Google que nos recebeu, e aí eu perguntei para ela o que era, assim, onde que era a área que todo mundo gostaria de trabalhar lá. E ela falou que a área mais que encanta, assim, é o Google Ventures, que é a parte de investimentos do Google, que eles investem em várias startups. Então, eles estão sempre ali convivendo com inovação, o que está acontecendo no mercado, e sempre por dentro da novidade. Tá todo mundo buscando novidade. Todo mundo atualizado, assim, né? Todo mundo atualizado. Agora, outra coisa que para mim acho que chama muita atenção é que o dinheiro tá aí, tá muito disponível. E às vezes, quando a gente tá fora dos centros, assim, né? Tipo São Paulo e tal, a gente tem uma sensação de que falta dinheiro, né? Ou você olha só para o seu negócio. E nesses ambientes tem muito dinheiro. Só que as pessoas querem negócios escaláveis. De uma vez. E rápidos, né? Rápidos e escaláveis. Mas o dinheiro tá aí na mesa para quem quiser pegar, mas desde que corresponda e traga... dos grandes centros, né? Semana que vem, inclusive, a gente vai trazer aqui um convidado que abriu um fundo de investimento aqui, que hoje é referência no Brasil em fundos imobiliários, mas que quando ele tentou abrir... Porque o comum é abrir lá em São Paulo, né? Todo mundo faz São Paulo. Ele veio e abriu aqui em Goiânia, que é a Trinos aqui. Inclusive, aqui no prédio que tem 7 andares de um prédio. E eu sou investidor. Da Trinos, né? Não, da Trinos não. Do fundo primeiro deles. Como que chama? Cara, ele tem um... TG Core. TG Core, exatamente. TG Core. A TG Core saiu da Trinos, né? Então, ou seja... E é daqui de Goiânia. As pessoas, tipo assim, como você falou, o dinheiro está na mesa. Não é necessariamente você tem que ter lá em São Paulo para o negócio funcionar. E aí as outras áreas a mesma coisa. Ainda mais hoje com a internet, né, com a globalização, com tudo isso. Fica a dica, né, para a galera. Para tipo assim, para de tentar dizer, eu tenho que ir para lá. Dê o seu máximo. Talvez você precise ir lá no momento. Mas dê seu máximo, onde você estiver, inclusive trabalhando normal como CLT, onde quer que seja, porque as oportunidades podem surgir, né? E a gente precisa, igual a questão de... Por que você acha que, de repente, os funcionários do Google querem estar onde tem mais inovação? Porque lá vão surgir novas oportunidades que talvez dentro do próprio Google, que é uma das empresas mais inovadoras do mundo, não surgiria. Ele vai encontrar fora. Cara, isso é assim. E a gente tá... Goiânia com Brasília é um polo, assim, fantástico. Tá começando a crescer muito o mercado de startups. Em Brasília, eu acho talvez até mais do que aqui. E a gente tem uma proximidade igual São Paulo e Rio. Dá pra gente construir uma estrutura semelhante São Paulo e Rio, de ponte aérea, de negócios, tudo mais. E tá crescendo muito. Goiás tem muito dinheiro, né? E eu acho que pra gente só manter mais as estruturas aqui, a gente precisava só de mais pessoas capacitadas. Igual aqui em Goiânia tem a Gintech, que é um hub de tecnologia, né? E eles aceleram algumas startups, e algumas das que eles aceleraram acabam saindo daqui porque vão para São Paulo, vão para algum desses centros por causa de mão de obra capacitada. Então eu acho que mas talvez por causa dessa visão, projeto né? Educação, assim. Mas talvez por causa dessa visão que nós temos no Brasil, que, por exemplo, o cara que tem interesse nisso, ao invés dele ficar aqui, se qualificar aqui, ele corre para lá, para São Paulo, e automaticamente ele vai trabalhar por lá. Sim. Então, quem tenta empreender aqui acaba tendo essa dificuldade. Eu acho também, assim, não sei se o empresário goiano tem essa dificuldade, ou se é o brasileiro, assim. Porque se a gente for ver, por exemplo, há muito tempo a Microsoft não inova, ela só vai comprando empresas
E eu vi uma pesquisa assim, por exemplo, Google, esses aceleradores, assim, de 10, 1 ou 2 sai alguma coisa. Assim, eles sabem que de 10 investimentos, 8, 9 vai ser furada, mas aquele 1 vai pagar o investimento dos 10 e ainda vai dar muito lucro. E eu vejo muito empresário assim, tentou 1, 2, 3 vezes, às vezes arriscou, um empresário grande, goiano, arriscou 2, 3 vezes, não vou mexer com isso mais, não dá dinheiro. Não tem essa visão a longo prazo, essa visão do risco de você falar, não, às vezes pode ser que isso aqui não dê dinheiro, mas no futuro, é igual quando o Google comprou a Nokia. Comprou, tomou um prejuízozinho, mas o que eles guardaram de informação ali daquela compra, eles vão usar por décadas para frente a compra da Nokia. Então, inclusive relançando o próprio celular da Nokia. Então você pega assim, essa visão a longo prazo, essa visão também, que não é nem tudo dinheiro hoje, às vezes, porque você pensar numa startup, eu vi uma vez aquele dono do China Box, o japonesinho lá, ele falou assim, não dou conta de investir em startup, porque é um negócio assim, 5, 10 anos para o negócio dar lucro, e ele queria franquias que o negócio já começasse a acelerar rápido. E no startup não funciona assim. É verdade. A startup, ela tem um modelo escalonável, né? E ela tem as etapas de investimento. Né? E o que aconteceu, que tá até todo mundo falando assim... essa semana, inclusive, a Meta tá demitindo um monte de gente, né? O que aconteceu é que venceu esse tempo de alguns investimentos passados aí. Passou 5, 7, 10 anos. Aqui no Brasil a gente ainda passou pela primeira rodada assim, de investimentos em startups. E aí a galera tá querendo receber o dinheiro de volta, né? Que é o lucro. Então, essa bolha, essa rede de demissões, também tá muito relacionado com o aumento do dólar. Mas muita gente demitindo porque não quer ver mais só se é escalonável ou não, quer realmente o lucro no bolso, né? E outro ramo que você tá, assim, que eu vejo também que é isso aí, o povo quer ver o dinheiro no bolso e não quer o prazo do amadurecimento, é a franquia, né? A franquia. Porque você vê hoje, você vai falar um pouco, você que é a pessoa, assim, que tá nesse meio, mas eu vejo muito, assim, tem muito empresário que acha que qualquer coisa você pode... minha empresa, às vezes você não tem uma gestão administrativa, você não tem nada. Às vezes você é uma paleta italiana todo mundo vai comprar a minha ideia e às vezes você acelera 1, 2, no terceiro ano já morre, né? Sim. Como que tá essa questão assim e esses empresários, assim, como é que tá vendo essa... Cara, o franchising, ele é uma modalidade de crescimento, né? Assim, então eu posso escolher crescer investir no meu próprio dinheiro, posso captar recursos, posso abrir lojas próprias ou posso abrir uma franquia. Normalmente, um dos motivos de ser tão forte até no Brasil é para continuar a empresa no Simples, né? Que faz muita diferença a quantidade de impostos que a gente paga. Então, quando você vai para esse modelo de franquias, eu acho que você tem que estar com um negócio muito bem validado. E hoje tem várias empresas que partem para o universo de franquias sem ter esse negócio validado. Nem validado, nem estruturado. Né? Nem estruturado. E aí tem os dois erros, né? Tanto o franqueador que só quer ganhar dinheiro e parte para esse lado, e o franqueado também, que acha que vai abrir um negócio e que é fácil, mas também vendem essa ideia para ele, né? Sempre tem as pessoas que poluem o mercado, né? E o mercado de franquias é um que tem muita poluição por essas pessoas que abrem quantidade de lojas imensas e depois saem fechando tudo. Ou às vezes é um negócio muito hypado. Outra, né? Assim, por exemplo, igual o Subway, quando entrou em Goiânia, assim, a 85, todo posto de combustível tinha o Subway. Um Subway era concorrente do outro Subway. E 6 meses depois, a metade quebrou. Mas não porque o povo não queria o produto, era porque tinha demais, né? Tinha empresa demais. Então, assim, o que eu acho, eu acho que a franqueadora, ela tem que ter uma boa vivência de mercado, tem que ter os números validados, e a obrigação dela é fornecer para você os materiais de marketing, as campanhas, o suporte e tudo mais. E franqueado, ele tem que vir com muita energia,
né? Ele vai pôr energia no negócio, senão não vai, não adianta. Se ele abrir lá o negócio e deixar lá na mão de outras pessoas, né? Não dá. E ele tem que vir disposto também a entender que por mais que ele é o líder, ele é muito bom, ele tá com uma licença de uma marca que já existe. Então ele vai ter que ser uma gestão, uma interdependência mesmo, uma gestão de duas pessoas, ele é a marca e ele. Então ele vai ter que respeitar alguns padrões da marca, algumas regras, algumas... Às vezes ele quer fazer uma promoção, mas não casa com o que a marca fala. Que ela quer, né? Então ele precisa entender isso. Assim, se alinhar, né, aos propósitos. Se alguém tá pensando em abrir uma franquia, tem um livro que chama Parcerias Lucrativas, que eu não vou lembrar agora o nome do autor, mas esse autor, ele é, assim, incrível sobre o universo de franquias. E ele tem 2 livros. E se você lê esses livros, eu acho que traz já um bom norte para você entender se você realmente tem o perfil de ser um franqueado ou se você quer abrir o seu próprio negócio. Uma coisa positiva de franquias é que realmente tem uma taxa menor de morte de empresas, assim. Porque então, de certa forma presume já validar o negócio, sim. né? Mas... Empreender no Brasil é um super desafio, né? É muito complexo. Então, você não tem incentivo nenhum de ninguém, né? Então, você abrir através de uma franquia, existe a possibilidade maior de que o seu negócio der certo. Agora, uma coisa que eu vou contar, eu não sei se vocês sabiam sobre isso. Franquias, você tem que ficar muito esperto com isso quando você for comprar uma franquia. Vamos supor que eu abri aqui em frente de vocês um Subway, por exemplo. E aí, não deu certo, o ponto era ruim, ou eu não soube gerir, não deu certo esse ponto. E aí eu vou passar ele para alguém. E aí você vem e compra ele de mim. Isso não fica registrado, porque não fechou o ponto. Então, quando a franquia te apresenta os dados, algumas vezes eles estão um pouco mascarados, a franqueadora. Então, tem gente que compra aí e olha lá assim, essa franquia fechou só 2 lojas. Mas é que fechou a porta mesmo. Às vezes, no mesmo ponto já foi de 5 pessoas, entendeu? Cara, interessante. Então, né? tem que ficar de olho. Você tem que ver porque realmente... Porque se não abaixa e reinício, né? Realmente. Sim, tem que ficar de olho se aquela franquia realmente está te vendendo. O livro que você falou, acho que é Greg Netton. Esse é o autor. É o autor do livro. Ele é uma super referência no universo de franquias. E acho que ler esse livro é um pontapé incrível inicial. Tanto para quem... Ele é para todo mundo. Para quem quer franquear, para quem trabalha dentro do ramo, para quem quer se tornar um franqueado. Né? Ele basicamente vai explicar assim, que existe um tempo de maturação, que o franqueado ele passa por várias etapas. E o último estágio de maturação é o estágio da interdependência, assim, onde a marca entende a posição dela, o franqueado entende a posição dele. Eles entendem que eles dependem um do outro. E aí eles começam, depois de... E tem várias fases, tipo, uma animação inicial, a fase que você começa a questionar tudo. Como se fosse um relacionamento mesmo. Como se agora não tá dando lucro, mas me falaram que ia dar 15% ao mês, sim. Agora não tá dando. Então, mas eu vejo muito assim, você pega uma empresa e vê por trás se ela tem toda essa estrutura, por exemplo, o que faz às vezes ela não quebrar o franqueado é assim, porque por trás tem às vezes um escritório de advocacia, tem uma consultoria, tem um sistema já testado e preparado para aquele segmento, já tem. Então tudo aquilo às vezes que um MEI, um simples não dá conta de ter, às vezes no máximo tem um contador barato. Na franquia ele compra toda essa estrutura por trás e que às vezes muita franquia não entrega isso, né? Eu já fui muita feira de franquia que eu fico olhando assim... Eu fui uma vez em Brasília que tinha como se fosse um Bob's, assim, uma sanduicheria. O cara queria quase 1 milhão para poder... Porque a diferença de um Bob's para um McDonald's de equipamento é muito mais só o que você vai pagar de royalties, que os equipamentos são quase todos iguais, então o custo de equipamento é muito caro. E você fica olhando e fala assim, não, às vezes isso aqui em São Paulo dá certo, já está com uma marca consolidada, mas você trazer isso para Goiás, será que esse royalty de publicidade vai gerir uma publicidade em Goiás para mim acelerar do jeito que é em São Paulo? Então, parece mais complexo do que só essas novas, né? Do que só ir lá, né? Porque hoje uma Subway você abre... E tá certo, né? Por exemplo, o Cacau Show, que eu vejo que
eles respeitam muito esse limite de espaço, assim. Você não pode abrir uma Cacau Show próximo de outra que eles entendam que uma vai pegar o público do outro, que o Subway não fez no início, acho que hoje já faz. Então, toda essa ideia, assim, se a franquia for só para dar dinheiro, parece que você quebra junto, né? Junto com a franquia. O franqueado quebra junto com a franquia, né? Se a ideia do franqueador for só eu quero abrir e dar dinheiro, gerar dinheiro para mim daquela taxa de franquia. De franquia, royalties e por aí vai, né? Sim, o franqueador, quando ele começa a perder muitos franqueados, acaba que é uma cascata, né? Então, se você não tem franqueado de sucesso, você não vai conseguir vender, a franquia vai perdendo força e vai virando uma cascata. Tem também uma gestão de crise que já aconteceu com algumas marcas, assim. Às vezes a marca se perde, tem um crescimento muito rápido, começa a vender muita franquia, e aí tem que dar um passo atrás, fez um processo seletivo errado para franqueados, ou então não conseguiu prestar um suporte devido, porque abriu muitas lojas. Só que também, ainda dependendo do caso, é possível de você gerir isso, dar um passo para trás e crescer. Sim, é que cada caso é um caso, né? Tem umas franqueadoras que se estruturam muito rápido, montam muitas franquias de uma vez e dá certo. Algumas... Eu acho que vale sempre a pena a gente olhar o histórico daquele grupo ou daquela marca e não o que eles te falarem, né? Eles falaram, né? Se você conseguir descobrir o histórico bonito, né? Em vez do que eles te falarem, eu acho que isso já é um bom caminho. Hoje vocês têm... A Ótica Brasil tem loja própria e tem franquia. Isso. Vou fazer o meu merchan aqui agora, galera. Comprem na Óticas Brasil. Bom, a Óticas Brasil é super antiga e foi exatamente isso também. A gente cresceu. Hoje a gente tá com 29... A gente abriu uma loja hoje. Sério? Hoje tá tendo inauguração de uma loja, quem quiser passar lá. Aqui em Goiânia mesmo, né? Isso, no Parque Amazonas, próximo do Buriti Shopping. E aí a gente tá inaugurando hoje. Então, hoje a gente tá inaugurando nossa 37ª loja, sendo 30 lojas próprias e 7 franquias. A gente começou com o processo de franquia recente, um pouquinho antes da pandemia, e na pandemia ficou devagar. Então, nosso grupo é um grupo que eu acho muito legal de fazer esse passo a passo. Então, assim, a gente fez um super projeto de franquia, testamos, pegamos uma gerente de loja, tornamos ela franqueadora para testar tudo, sistema, como que ia ser, atendimento, tudo mais. Aí só depois de ter validado isso que a gente foi começar a vender. Isso, e aí a gente começou a vender, aí veio bem a pandemia, e aí esse processo ficou um pouquinho mais lento, e aí agora, depois da pandemia, que a gente começou a reaquecer ele. E esse ano a gente inaugurou mais 2 ou 3? 3? Acho que foram 3. Esse ano a gente inaugurou 3 lojas e a gente tem 7 franquias, sendo 6 franqueados. A gente já tem uma franqueada que já tem 2 lojas. E assim, a pessoa que quiser, por exemplo, sonhar, vou abrir uma franquia da Ótica Brasil. Ela precisa ser do ramo ou não? Não, assim, o ramo ótico é um ramo muito específico. É um ramo bem específico, mas é possível sim a pessoa aprender. A gente tem todos os cursos, a gente tem... eu acho que uma coisa bem legal do nosso forte assim, é o suporte, que a gente dá um suporte bem legal mesmo. Então a gente tem todo o curso completo para a pessoa entender de ótica, e a gente já validou isso. A gente tem franqueado que não tinha nada a ver com ótica, entrou e tá vendendo super bem. E o franqueado ele tem que trabalhar que, por exemplo, a Cacau Show, eles não aceitam você ser só um investidor financeiro. Você tem que trabalhar, acho que 4 horas, 5 horas por dia dentro da loja. Você só não é só um investidor, assim. Vocês têm essa restrição ou não? Cara, pode ser só a experiência que nós temos mostra que quando a pessoa quer... Normalmente, quando ela tá buscando só investir, ela não vai pôr energia no negócio. Então, gente, não existe. Tudo funciona com energia, né? A gente é energia. Até, inclusive, relacionando aí com o Vale do Silício, o que todo mundo fala lá no Vale do Silício, um termo super falado lá, é grit, que a tradução seria garra.
que eles usam para explicar. Eles falam assim, por que uma pessoa tem uma super formação em Harvard e tal, e não às vezes não tem tanto sucesso, e o outro que nunca teve oportunidade de nada, mesmo assim consegue ter sucesso. E aí eles falam muito sobre esse termo, que é grit, que seria garra. Então eu acho que isso é pra vida, pra tudo, pra qualquer negócio e pra franquias também. Então eu acho que o franqueado pode ter um que é investidor e o outro que vai estar mais à frente do negócio, né? Mas eu acho que sempre tem que ter alguém que vai estar pondo energia ali. Não dá pra você esperar que você vai abrir um negócio e pôr pra outras pessoas tocarem e elas vão pôr a energia da vida delas no seu negócio. Então tem que ter isso. Porque às vezes você tá com aquela ideia. A pessoa que entrou não tá com a mesma garra, né? Não tá com a mesma garra. A pessoa que às vezes imagina um ponto que você fala, eu tenho um ponto aqui, eu acho que eu quero abrir uma Ótica Brasil, eu entro em contato com vocês, ou você já tem os pontos e a pessoa só entra naquele ponto que você... Bom, eu vou explicar então um pouco sobre o nosso processo, como que funciona, mas tem processos e processos. Assim. Acho que eu posso até fazer uma comparação com a Carol, que é uma ótica que eu acho incrível, que tem Óticas Carol, que tem já 1.200 ou 1.300 lojistas. Assim. O nosso processo, hoje, a gente tem as campanhas de marketing, ou muitas vezes é por indicação, pra gente ser uma ótica conhecida, e aí a gente vai começar um relacionamento, de verdade. Então a gente vai se conhecer, conversar, entender. A pessoa tem que ter o perfil. Não adianta querer abrir com alguém que não tem nada a ver, não adianta, velho. Já é dar um tiro no pé, saber que a loja não vai dar. Então, assim, a gente vai passar por uma série de etapas. Vamos explicar, vamos analisar DRE, vai ter reunião com sócios, vai ter... Aí, depois, olhar o ponto. Nós não temos os pontos fixos. Assim. Aí, o que a gente opta por um crescimento em espiral, então a gente já tem as cidades que a gente está buscando parceiros. Então, aí a gente, depois de toda essa etapa de conversa, aí a gente vai lá para a cidade, vai olhar o ponto junto com a pessoa. Aí até nessa etapa aí já está assinado os primeiros contratos, mas ainda é um negócio que dá para você desfazer isso. E aí até que a gente decide mesmo, fecha contrato. E aí, quando fecha contrato, tem uma série de questões, que é até um alerta também, eu acho, para as pessoas, assim. Como as franqueadoras, elas estão muito focadas em abrir muitas... Às vezes a pessoa tá com aquela franquia muito voltada para ganhar números e depois vender a franquia, né? Vender para algum fundo e tal. Então, aí, quando você assina o contrato, gente, é desse tamanho, assim, é um bife. Você tem que ler. Ler tudo. Às vezes ela vai te obrigar em X dias você abrir tudo. Mesmo se você achou um ponto bom ou ruim. Então, assim, eu fechei com tal marca e aí a gente foi olhar ponto. Não. Um amigo meu passou por isso. Fechou com uma marca, que eu não vou falar, mas começa com. Não, brincadeira, não vou falar mesmo. E aí eles era para um determinado shopping. Quando chegou lá, o ponto que eles queriam não deu certo, não sei porquê. E aí tinha um ponto horrível, assim, um ponto muito ruim no shopping. E aí, só que como tava no contrato esses detalhes de que você tem que abrir em X dias, a marca tava brigando com ele, falando assim, não, tem que abrir, mesmo sabendo que era um ponto ruim, que talvez não ia dar, provavelmente não daria o resultado para ele ter um negócio saudável. Então, é muito minucioso, assim. São tantas possibilidades que acho que dá para passar um dia inteiro falando só sobre franquias, assim. Então, no nosso caso, por exemplo, a gente tem algumas formalidades no contrato, mas a gente respeita o tempo da pessoa. Então, às vezes, você vai fechar um contrato com a gente para abrir uma loja daqui 6 meses, né? Igual a gente tem umas franqueadas que elas abriram Jataí e já compraram a Praça de Rio Verde. Aí a gente tá dando um tempo para elas amadurecerem, a primeira loja delas, estão indo com calma, pegando jeito, e aí depois elas vão prosseguir. Não busca o lucro só pelo lucro, né? Isso. Precisa ser sustentável o negócio. Tem que ser sustentável. Show demais. Acho que é isso. Acho que tudo isso se resume muito em você olhar para o longo prazo ou para o curto prazo. Quando você tá olhando para o longo prazo, para realmente construir uma marca, um negócio para a vida, alguma coisa que você está deixando aí para esse ecossistema de negócios, para a sociedade, para as próximas gerações, você toma essas boas decisões. E quando é sobra pôr o dinheiro no bolso, rápido você toma más decisões. É verdade. Esse foco só no dinheiro é
complicado. Cara, estamos chegando ao fim aqui já, papo bom. Eu queria que você falasse um pouco sobre como foi subir o Monte Kilimanjaro. Porque eu acho que desafios. Só pra você entender, eu acho que desafios, que eu obviamente subir um monte assim, ele traz desafios. E nos desafios vencidos, a gente tem muita lição, né? Principalmente para quem empreende. Quando você fala de monte, muitas vezes empreender é um monte. Eu falo muito com minha esposa, eu digo, olha, tem hora que é um vale, né? Nós estamos no vale, mas a gente vai subir a montanha e alcançar o topo, né? Uma hora. Sim. Eu estava vendo uma explicação de um neurocientista explicando que a gente tem que passar por situações difíceis, por incômodos, por dores, por sentimentos negativos para a gente reconhecer os positivos. Que não é ele explicando, né? Que eu não vou saber explicar igual, né? Mas explicando que nosso cérebro é como se fosse uma balança. Se você tem só coisas positivas também, sai do equilíbrio e você passa a não saber viver o lado bom e o ruim de tudo. Uhum. Então eu amo essas experiências ao extremo, assim, de tudo. E eu acho que a gente tem que se jogar ao máximo. Assim, eu acredito muito que a gente tem que estar em movimento, né? Você estando em movimento, você sempre acaba atraindo coisas boas. E eu estando em movimento foi assim que eu descobri vocês. E aí já fizemos aqui, já estamos falando até de outro projeto, de fazer outro evento. Então, assim, eu gosto sempre de estar em movimento e testando várias experiências. Fui pra Tanzânia para ser voluntário no orfanato. E aí descobri, eu nem sabia que o Kilimanjaro ficava lá. Aí eu fui olhar o que mais que tinha pra eu fazer lá, né? Eu fui e falei, gente, o Kilimanjaro é aqui. E o Kilimanjaro tem as 7 montanhas do mundo, né? Assim, cada continente tem a maior montanha daquele continente. E as pessoas que são desse universo e que gostam de subir montanhas, elas têm essa meta, que são 7 cumes. Que é alcançar os 7, e o maior deles é o Everest. Que agora cresceu muito a quantidade de pessoas que vão, né? Tá ficando mais seguro, mais acho. Também, né? Acho que tá ficando mais seguro. A gente cada vez mais tem mais tecnologia pra tudo, né? Acho que tá ficando mais equipamentos, seguro isso. E aí, e o Kilimanjaro é o monte mais alto da África. Então, eu fui, não arrumei ninguém pra ir comigo. E eu falei assim, gente, então é isso mesmo. Vou sozinho, não tenho o que fazer. Só que você não pode ir sozinho, né? Eu tive que contratar uma equipe. Então são 6 dias que você vai subir na montanha e um dia, foram 4 dias subindo a montanha e 1 dia e meio descendo. Nossa. 4 dias e meio. São quantos quilômetros de altura? Dá 5.800 metros. Nossa. E é engraçado que no topo é neve, e eu não conhecia neve, gente. Eu conhecia neve na África. Quem imaginou? Quase 6 quilômetros. E assim, você tem que levar tudo que você vai consumir. Então, assim, era eu e mais 4 pessoas. 4, a minha equipe. E aí eles levaram tudo. Tipo, esses 4 foi pra te levar. Pra me levar. Mas eu achei até um exagero. Eu achei que dava pra ter ido menos. Acho que eles quiseram tirar dinheiro de mim. Eu acho. Conseguiram. Eu tive essa percepção. E aí eles levavam tudo. Tipo, a barraca, as nossas malas, a comida, o que você vai cozinhar, a panela, tudo. E aí a gente ia subindo. Tipo, você faz caminhadas de 5, 6 horas mais ou menos por dia. Porque você não pode subir mais do que isso. Porque você pode ter mais problemas... Problemas mesmo de adaptação, de altitude. Então você anda umas 5, 6 horas, para no acampamento. Então os 4 dias não é que se eu der conta de fazer em 2, você não faz. Você tem que ter um processo. Acho que por causa da respiração, né? O corpo vai se adaptando ao clima, né? A raridade. E um cara morreu quando eu tava lá. Sério? Não teve o viés da recência, não? Tipo assim, vou parar, porque se alguém morreu, a chance de eu morrer também existe. Existe em qualquer lugar, né? Não sei, eu tava focado no cume. Eu fiz uma preparação pra chegar lá e falei assim, cara, eu não desço daqui se eu não chegar no cume. E você pode, em qualquer momento, você pode desistir, ou não? Pode. Pode desistir, aí tem que descer, né? Mas aí até o terceiro dia chega helicóptero. Aí então, se você estiver tendo um piripaque assim, chega helicóptero. Esse cara que morreu quando eu tava lá, é porque a gente já tava no acampamento, no penúltimo acampamento. E aí ele teve um problema por causa da altitude. E aí o helicóptero já não chegava, porque a gente tava muito alto. E aí ele teve que ir na mão. Tipo, pensa, a trilha que a gente vai descendo foi várias pessoas dividindo e levando ele embora na mão. E aí demorou muito até ele sair daqui. Ele já tinha chegado no acampamento quando ele teve não sei
qual o problema? Aí até chegar lá embaixo no outro acampamento, tipo, com certeza foi mais de 5 horas carregando uma pessoa. Aí que o helicóptero buscou ele pra descer. E aí ele faleceu. E o legal, assim, que eu acho que quem empreende geralmente são pessoas que estão bem dispostas a se jogar, né? E eu me joguei nisso, falei, vou. E aí, no primeiro dia, eu peguei muita chuva, assim, gente. Quando eu cheguei, e eu fui pela trilha mais difícil, a pessoa não fica satisfeita e tomar as decisões, né, pela mais difícil. Quando eu cheguei... Vida do empreendedor. Quando eu cheguei no primeiro dia no acampamento, eu olhei, assim, só tinha eu fui o primeiro a chegar com a minha equipe. E aí eu olhei no meio da mata, assim, muito frio. E uma coisa, o cara falou pra eu colocar meu saco de dormir dentro do saco de lixo. E eu não entendi, eu achei que era só pra eu levar um saco de lixo dentro da mala. E aí meu saco de dormir molhou. E aí eu tava assim, gente, congelando, morrendo de frio. Aí eu olhei e falei assim, gente, o que eu vim fazer aqui? Tipo assim... Que loucura é essa? Mas aí deu tudo certo. Os outros dias também foram muito chuva. Mas aí lá pro quarto dia, mais ou menos, abriu um sol. Assim. Aí ficou mais tranquilo. Baixou assim de -5 para -3. Aí a gente chegou no último acampamento, eu cheguei super bem, assim. E aí teve até um momento muito engraçado, assim. Eu cheguei tão bem no último dia, parece que tava melhor do que os outros dias. E aí meu guia perguntou se eu já queria tentar o cume direto, sem dar pausa. E aí eu pensei em ir. Aí eu falei assim, gente, não, também não vou me arriscar tanto, né? Tem que saber também falar não às vezes. Aí eu fui e falei não, graças a Deus. Passou 2 horas, era pra gente estar lá no cume e começou a chover gelo. Pensa se a gente estivesse lá. Aí no outro dia a gente foi, e aí a gente fez o avanço ao cume, que é a parte mais gelada, assim. Final, e aí é muito frio, nossa, o dedo parece que tá congelando. E aí a gente fez o avanço, chegamos no cume, consegui. Aí depois eu descer, que é rapidinho. Aí eu de boa. Você contando aí, eu associo a vida do empreendedor, né? Total. A dificuldade, né? Tem a dificuldade. Depois você só chega lá no topo, ok. Tem a dificuldade de descida, mas já tá... As maiores dificuldades já foram vencidas. Não, cara, é total a vida do empreendedor. Tipo, o terceiro dia de chuva... Não, eu não tava na estação que era pra estar chovendo tanto. Teve gente que morreu de hipotermia quando eu tava lá. Porque choveu muito 3 dias seguidos. E o terceiro dia eu tava muito querendo desistir. E eu acho que isso é puramente o empreendedor com suas metas, assim, resultados, né? E aí eu só pensava no cume. Eu pensava assim, cara, não vou desistir. Vou continuar. Muda, vamos que vai mudar o humor. Vamos ficar mais empolgado. E aí esse dia tava assim, muita chuva. E a chuva tava bem de frente na gente na trilha. Então assim, a chuva batendo na cara. E aí eu falei, cara, não vou desistir. Quando chegou no cume foi... Uma das melhores sensações, assim, que eu já tive de vitória, né? De se provar. Então, eu acho que tem tudo a ver com o empreendedorismo. Sua família, assim, eles apoiam? Eles já acostumaram, já. Desistiram, já. Tem um testamento e um seguro de vida. Desistiram, exatamente. Cara, muito bom esse nosso papo aqui. Gostei muito de conhecer a sua história. Sei que tem muita coisa ainda aí por trás, mas o tempo não é suficiente pra gente falar. E quem sabe uma outra hora também, né? A gente... faz mais um episódio aí, quem sabe. Mas antes eu queria que você deixasse uma mensagem aí para essa galera, e aproveitando essa deixa, né, da vida do empreendedorismo, você deixasse uma reflexão para quem está nesse universo de empreender ou querendo entrar, né? E, obviamente, uma mensagem de ânimo, né? Sim. Vou falar 2 coisas. A primeira eu vou deixar aberto aí, depois que meus contatos. Para quem tem interesse de ser nômade, eu já passei por isso, posso dar um auxílio. Já auxiliei algumas pessoas também que têm interesse. Se você quer, sei lá, essas experiências, o que eu já vivi, se puderem contribuir de alguma forma para a sua vida, só me mandar uma mensagem, estarei super aberto para um café. Eu acho que muito da vida, a gente tá no ecossistema que a gente beneficia aí outras pessoas, sim, né? Isso é um porque eu estou na CDL como voluntário. Então, assim, às vezes eu dedico muito do meu tempo para a CDL, em vez do pro meu negócio. Mas eu acho que é isso, gente. Estar em comunidade e a gente passar alguma coisa boa para as pessoas. Então, eu estarei disposto se eu puder te auxiliar de alguma forma. E a mensagem... Cara, a mensagem que eu vou passar... Eu acho que ela tá a ver com o que eu tô percebendo muito nas pessoas agora. Que eu acho que é essa questão de comparação, assim.
Parece que todo mundo, ninguém tá feliz. Eu tenho alguns amigos que estão, tipo, com cada coisa que eles já fizeram pra idade vida, deles, pra cargos maravilhosos. E aí eles se comparam, e eu também algumas vezes me comparo com as pessoas. Então eu acho que a minha mensagem seria nesse sentido, de cada um ter o seu tempo e esteja sempre em movimento. O movimento e a energia, ele traz boas pessoas, traz boas conexões. Então esteja em movimento sem se preocupar tanto com essa comparação. Show demais, show demais. Fabão, você quer complementar alguma coisa aí? Agradecer. Eu acho que foi bem... A gente foi de viagem ao empreendedorismo, franquia, tudo completamente. Num episódio, às vezes uns 10 episódios num só. Mas isso é bom. Mas é bom. Show, show. Muito obrigado, gente. Não esquece de curtir aí, colocar seu comentário, perguntar qualquer coisa aí que o Herbert vai estar respondendo também. E é isso, eu acho que nós ficamos por aqui. Um forte abraço a todos aí. Abração.